Bom dia, turminha! Cheguei! Vamos preparados para uma aula? Quem está observando uma coisa diferente hoje? O que é que tem de diferente? Olha aqui atrás, turminha, a bandeira do Brasil. Vocês conhecem? Vocês já conhecem a bandeira do nosso país? Olha, deixa eu te afastar aqui, olha. Esta é a bandeira do Brasil. Que legal! E sabe por que tia Rose colocou a bandeira do Brasil aqui? Porque durante esta semana nós vamos trabalhar a Semana da Pátria. A Semana da Pátria é dia da independência do Brasil. É dia 7, próxima segunda. Então, durante essa semana, nós vamos aprender um pouquinho sobre essa grande história do nosso país. Pois é, porque nós moramos no Brasil. Olha essa bandeira como ela é colorida. Você já conhece essas cores? Olha, verde, amarelo, azul. Tem uma listra branca escrito Ordem e Progresso. E também tem estrelas. Que bandeira bonita, não é, pessoal? Pois bem, então hoje a gente começa a nossa aula de hoje. Vamos ouvir como o que quer dizer isso, a independência do Brasil. Hoje já mostrou a bandeira do nosso país e eu vou contar para vocês em uma pequena historinha o significado da independência. Mas antes de tudo, vocês sabem o que é independência, turminha? Vamos aprender? Olha só. O que quer dizer dependente e independente? Por exemplo, tudo que a gente consegue fazer sozinho quer dizer que somos independentes, que a gente não precisa da ajuda. E quando a gente precisa de alguma ajuda, nós somos dependentes. Deu para entender? Por exemplo, quem consegue escovar os dentes sozinhos? Você já consegue? Se você consegue escovar o seu dente só, você é independente. Se você não consegue escovar o seu dente só, você é dependente. Quem consegue calçar a sandália sozinho? Muito bem, quem consegue é independente. Muito bem. Quem consegue comer sozinho? Você já é independente, consegue, olha, comer só, pegar no talher sozinho. Se você não consegue comer sozinho, você é independente, você é dependente. Entenderam agora, gente? Dependente é quando a gente precisa de ajuda. Quando a gente não precisa de ajuda, nós somos independentes. Muito bem. Mas para começar a nossa aula, vou contar a história de Dom Pedro. Vocês conhecem? Será que alguém já ouviu falar em Dom Pedro? Vamos lá. Olha o Dom Pedro. É esse belo rapaz aqui. Vocês sabiam que a família dele não era daqui, era de um outro país. Mas foi assim que começou a história. Presta atenção. A família, lá fora do nosso Brasil, do nosso país, existiam príncipes, princesas e reis. Rei, rainha, príncipe e princesas. Isso, era. E eles eram de outro lugar. Então, eles vieram para o nosso país. Olha, eles vieram de caravelas. Caravela é um
barco assim, ó. Deixa eu te segurar. Era um barco e eles vieram, olha, navegando pelo oceano durante muitos dias até chegar no nosso país, no Brasil. Sabe quem veio aqui? A família de Dom Pedro, toda a família. O pai, a mãe, os irmãos vieram todos, principalmente os seus soldados. Isso mesmo, os soldados também vieram. Os guardas, os soldados, os serviçais, os empregados, porque eles eram reis e rainhas, né? E também Dom Pedro, que era o príncipe, ele e a esposa dele, pois vieram todos nesse barco, navegando durante muitos dias lá no mar. Iam navegando noites, dias, amanhecia e dormia lá, nesse barco chamado Caravelas. Olha a bandeira que tem nessa caravela, pessoal. É a bandeira símbolo de Portugal. Entenderam? Pois é. Então, eles vieram navegando. Quando eles chegaram no nosso país, olha o nosso país aqui, ó. O nosso país é o Brasil. E Tia Rose pintou o mapa do Brasil com as cores da nossa bandeira, olha. Verde, amarelo, azul, branco. Verde, amarelo, azul e branco. Entendeu? Então, eles chegaram aqui no nosso país. E o rei, que era o pai do Dom Pedro, ficou aqui. E ele mandava em tudo. Mandava em tudo. E Dom Pedro, que era o príncipe, ficava aqui junto com ele, governando e mandando. Então, eles viveram aqui, a família real, viveram aqui durante muitos anos. Mas teve um certo dia que o rei precisou voltar para Portugal e foi embora e deixou o filho dele, o príncipe Dom Pedro, governando, regendo, mandando aqui nas coisas do Brasil. E assim ele ficou durante muitos anos. Dom Pedro foi tão bom com o povo que todo mundo gostava de tudo que ele fazia. E ele gostava das pessoas daqui do Brasil. E ele se acostumou e viveu aqui com a sua esposa, teve filhos, tudo aqui no Brasil. Sabe o que aconteceu depois, gente? Então, durante muito tempo, ele governou, certo? E o pai dele, o rei, mandou ele voltar para Portugal. Isso. Mas ele, Dom Pedro, ele não queria voltar para Portugal. Ele disse que queria viver aqui no Brasil, que ele gostava de morar aqui. Então, ele disse para o pai dele: não vou ficar aqui no Brasil. E esse dia foi conhecido como o dia do fico. Se for para o bem da população, diga ao povo que eu fico. E ele não voltou para Portugal. O pai dele ficou muito descontente com ele, porque ele não quis voltar. E ele pensou, e sabe o que ele descobriu? Que o Brasil, ele poderia deixar de depender de Portugal. Por que não? Ele poderia ser um país independente. Já pensou? Independente. Lembra que Jesus falou? Pois é. Ele não precisava de Portugal para se manter. Então, Dom Pedro precisou se tornar o nosso país independente, né? E deixar de ser colônia para ser um país que se governa, tem um presidente. Então, sabe o que aconteceu? No dia 7 de setembro, que é o dia em que se comemora a independência do Brasil, que será segunda-feira, né?
Então, no dia 7 de setembro, Dom Pedro chamou os seus guardas e foi cavalgando lá para São Paulo. Quando ele chegou à beira de um rio chamado Rio Ipiranga, ele gritou lá de cima do cavalo dele, lá pertinho da beira do rio: independência ou morte. Ele disse que ia lutar para tornar o Brasil independente. E assim foi conhecido como é até hoje. Por isso que a partir dessa data, a partir daquele dia, até hoje, no dia 7 de setembro, é comemorada a independência do Brasil. E ele se tornou um país forte, independente, graças ao Dom Pedro I. E vocês sabem que no dia 7 de setembro, existem muitas escolas que fazem os desfiles. Tem até pessoas andando a cavalo, que são os soldados. As escolas desfilam. E foi assim, turminha, que aconteceu a independência do Brasil. Já pensou? Pois é. Aí tiveram que criar uma bandeira, não é? E foi essa aqui, olha. Que linda! E vocês perceberam que essa bandeira, ela é toda colorida, não é? Muito bem. E as cores da bandeira. Olha o formato dessa bandeira. Vocês lembram que a gente já trabalhou as formas? Quem conhece? Então, olha, as tias, eu vi que já trabalharam as formas geométricas com vocês. E nessa bandeira tem algumas formas que você já conhece. Por exemplo, o verde. O verde tem a cor ou tem o formato do retângulo. Olha aí, ó. Tá vendo, gente? Forma do retângulo. E o círculo. Qual é a cor? O azul, ele é um círculo. E o amarelo é um triângulo, olha, como se fosse assim, ó, 2 triângulos, olha, de um lado e do outro, e formou um losango. Aqui, olha, tá vendo só? Aqui e aqui, e formar um losango, igual a nossa bandeira, não é, gente? Pois bem, olha só o que a Rose vai mostrar para vocês. Presta bastante atenção. Tá aqui, olha só. Olha a bandeira do Brasil, olha. É um retângulo, um losango, que são, olha, 2 triângulos, assim, ó. Triângulo junta. E forma um losango e um círculo. Ele forma a bandeira do Brasil. E ainda tem mais uma tirinha branca aqui, ó, assim, para escrever o que tem nesse círculo. Essa é a bandeira do Brasil. E hoje, sabe o que vocês irão fazer? Vamos fazer uma bandeira do Brasil? Independência ou morte? Depois desse grito no Rio Ipiranga, não somos mais colônia, sim um país. Pá, 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 pará, pá, 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 pá. Dom Pedro I subiu no cavalo, gritando bem alto assim: independência ou morte? Depois desse grito no Rio Ipiranga, não somos mais colônia e sim um país. Viva Dom Pedro, viva o Brasil. 7 de setembro, independência do Brasil. Viva Dom Pedro.
Muito bem. E aí deu para entender um pouquinho da história da independência do Brasil. Que interessante, não é? Então, agora, com a ajuda de um adulto, tá? Um adulto que estiver acompanhando vocês, né? Nós vamos precisar, olha, de tesoura sem ponta. Vamos precisar de... Se você não souber recortar logo assim, você vai precisar de um lápis, cola, tá? Vamos aprender a fazer o retângulo, né? Lembrando que você pode já pegar uma folha. Se você não tiver folha colorida na sua casa, você pode usar uma folha branca mesmo, tá? Só que, como a folha já tá no formato do retângulo, você já pode usar ela do jeito que ela, do tamanho que ela já está. Só que você vai precisar pintar, tá certo? É branco o papel? Vai pintar esse papel de que cor? Verde. Tia Rose, pode usar tinta? Pode. Pode usar lápis de cera? Pode também, tá? Eu quero esse papel, esse retângulo, que cor? Verde, igual da nossa bandeira. Pintou de verde, certo? Agora vamos para o losango, igual que a tia Rosa já falou, lembra? Que o losango é como se fosse 2 triângulos, tá? Como é que a gente pode fazer um losango, tia Rosa? Para formar um triângulo, não é? Simples, assim, ó. Você vai pegar o seu papel, tá? Vai depender do tamanho da folha que você vai usar para formar esse losango, tá? Pegou o papel, vai transformar ele, vai unir as pontas assim, ó. Assim. Essa ponta aqui tem que ficar na direção do papel. E essa ponta bem no meio, tá? Olha só. Manda de arroz, tá cheio de tinta. Olha, aqui, ó. Certo? Olha. Quando dobra assim, forma um triângulo, tá? Aí, vai cortar. Lembrando que esses pedacinhos que sobram de papel, a gente não joga fora. Fique sempre guardadinho. Coloca dentro de um saquinho, abertinho, pra não tá amassando, olha. Um triângulo, tá vendo? Quando abre, ele se transforma num quadrado, né? Na realidade, né? Mas quando eu coloco assim, ele se torna num losango, tá? Aí, dependendo do tamanho da sua folha, lembrando que o losango é de que cor? Amarelo. Não tem, pode fazer pintado, certo? Como esse meu losango aqui, ele tá muito grande para o meu papel, olha, do jeito que a tia Rose fez, ele ficou grande para o meu papel. Então, eu vou diminuir, tá certo? Peça aí ajuda se você não conseguir. Lembra o que é ser dependente, independente? Se você conseguir fazer sozinho, você é independente. Se você precisar de ajuda, você é dependente. Então, o Brasil, hoje em dia, ele é um país independente, né? Ele não depende de Portugal. Olha, eu diminuí, certo? Aí, ó, que é pra colar bem aqui, ó. Só que esse losango é de que cor? Amarelo. Não tem o papel amarelo? Vai precisar pintar. Olha, e vai colar aqui, certo? Para fazer o círculo, você pode utilizar um pratinho de plástico para fazer, tá? Pode ser uma tampa de panela. Pode usar, dependendo do tamanho da sua bandeira, pode usar, olha, uma fita durex para fazer ficar bem legal. Ou um objeto circular que você tiver na sua casa. Recortou, aí você vai montar a bandeira assim, ó, e vai colar, tá bom? Lembrando que no meio desse círculo azul tem uma listrinha branca. Aí você vai pegar e recortar no papel
Nessas sobras dá pra fazer. Você vai recortar uma listrinha branca. Como o círculo é pequeno, você não pode fazer ele muito grande não, tá? Tem que fazer ele também do mesmo tamanho do círculo. Opa, olha só, pra ficar assim, ó. Ok? Muito bem. Então, é só montar a bandeira do Brasil. Cola aqui. Cola esse papelzinho branco. Peça para um adulto escrever aqui dentro ordem e progresso, tá? E vocês também observaram que a nossa bandeira, ela tem estrelas. Ela tem 27 estrelas. São 26. Aqui embaixo tem 26. E em cima do nome, lá do outro lado da faixa, só tem uma estrela que representa o nosso aqui embaixo são os estados e em cima é Brasília, a capital do Brasil. Entendeu? Lá em cima só fica uma estrela. E aqui embaixo fica 23. Você pode desenhar 26 estrelas aqui embaixo e uma estrela em cima. Tá combinado? Capricha, pessoal. Montar a bandeira, desenhar as estrelinhas, tá? Com bastante atenção, do seu jeitinho. E depois você pode pegar essa bandeira e colar num palito de churrasco ou de picolé. O que você tem na sua casa? Tem palito de churrasco ou tem de picolé? Eu tenho palito de picolé. Então, eu posso pegar minha bandeira e colocar no palito. Tia Rose, eu não tenho palito de picolé. Eu não tenho palito de churrasco. Como é que eu vou fazer? Então, vamos fazer um palito usando papel. Vamos fazer um palitinho de papel, assim, ó. Pega o papel e você vai, com a ajuda de um lápis, deixa eu pegar um lápis, ó. Com a ajuda de um lápis, você vai pegar e vai girando, olha. Girando o papel junto com o lápis, ó. Girando, 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 girando. Depois você vai puxando o lápis com cuidado para não sair, ó. Vai girando, vai girando. Puxa o lápis de novo. Vai girando, vai até formar um cone, um palito de papel. Olha. Olha só. E vira um palito. Aí você vai colar na sua bandeira, tá bom? Assim, ó. Se você quiser decorar com fita colorida, fica à vontade, tá? E vai colar na sua bandeira assim. Tá combinado, turminha? Muito bem. Só tem gente esperta nessa escola. Muito bem, turma. Capricha. A Rose vai deixar para vocês a foto dessa bandeira, tá bom? Um cheiro no coração e até na próxima semana a gente se vê, tá bom? Tchau!